Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, meu muito boa tarde, boa tarde. Agora são 2h01, horário de Brasília. Estamos começando aqui mais um programa Verdade Verdadeira da Igreja Cristo é a Resposta. Boa tarde, pastor Márcio. Fala, Rodolfo. Fala, pessoal da Rádio Resgate, Esquadrão da Vida. Deus abençoe você que está nos ouvindo hoje, tá? Estamos aqui mais um programa, né? Lembrando que toda quarta-feira, 1h, horário aqui do Mato Grosso do Sul, estamos com o programa Verdade Verdadeira, né? Hoje estamos aqui com mais uma palavra de Deus, através da vida do evangelista pensador que está aqui hoje. E peço que você coloque seu coração, sua atenção, seu cuidado, tá? Sua reflexão, e deixa Deus ministrar a verdade da palavra no seu coração. Amém? Estamos aqui hoje, evangelista pensador. Amém. Vamos entender um pouco a palavra de Deus, né? Qual que é a dúvida aí que o pessoal tem? Então, eu tô com uma polêmica teológica aqui, sabe? Pessoal, fora de teologia. Pois é, né? Então vamos ver o que acontece hoje. Essa polêmica é o quê? Tem muito embate muitas vezes na mentalidade das pessoas e às vezes até de pastores, né? Faz a seguinte pergunta: o dízimo e o sábado devem ser guardados na nova aliança? Eu ia precisar de 5 horas para falar do sábado e umas 3 horas do dízimo. Puxa, então, vamos cair 5 horas. Aí não dá para fazer um resumo, né? Mas eu tenho que escolher um. Vamos o sábado, né? Que você prometeu o sábado da última vez. Sábado, então vez, vamos falar do sábado hoje. Então na próxima a gente fala do dízimo, né? Sim, ótimo. E é algo interessante. Mas antes de entendermos, né, até sobre dízimo, sobre oferta, né, ou mesmo sobre o sábado, devemos entender, né, os mandamentos. Então, Efésios 2 fala que a lei dos mandamentos foi destruída. Né? Efésios 2 lá. Não precisamos mais praticar os mandamentos em si. Porém, lá não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Lá está dizendo da lei da força própria ou rituais que faziam. Foi destruído, anulado. Então, só que, como que eu sei disso? Pela própria Bíblia. Estudando o original é fácil, né? Quem tem acesso ao original grego, né, hebraico da Bíblia, é fácil. Mas quem não tem, o povo mais leigo, mais humilde, a própria Bíblia por si mesma se explica, né? Se você chega no livro de Efésios 4, Efésios 6, aliás, já fala assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Naquele momento, então, ele não está se referindo a Efésios 2, você vê que, tem uma contradição, porque não está se referindo à mesma lei. A gente tem que entender primeiramente isso daí, que Deus quer que guarde os mandamentos? Quer. Amém? Deus quer que pratique os mandamentos? Sim, mas pela nova ordem que foi ensinada através de Cristo, uma nova maneira, uma novidade do Espírito, né, de outra forma. Para isso também eu tenho que estudar Romanos e aprender sobre Romanos. E Romanos ele me revela, ou revela para qualquer pessoa, 5 tipos de leis. Você lembra das 5 leis, pastor Márcio? É a lei, veja só, gente, a lei da fé, tá entendendo? Vamos contar aí, a lei da fé, a lei do pecado e da morte, ou mesmo a lei maléfica,
A lei da autossuficiência ou da força própria, a lei de Torá, que é pura lei de Deus, a própria lei de Deus, e a lei do Espírito de vida. Se eu não entendo as 5 tipos de lei que há em Romanos, eu não vou entender Romanos. E não vou entender como é que eu vou guardar os mandamentos que Deus nos ordena guardar no Novo Testamento. Eu não vou conseguir. Então, vamos começar a entender primeiro. O que é a lei do Espírito de vida? É uma ação de Deus dentro do homem. O que foi excluída totalmente no Novo Testamento? A lei da força própria. Essa lei, que a motivação, o que motiva a lei da força própria? É aquela lei que Paulo condena constantemente. A lei acabou, a lei morreu, esse tipo de lei, onde depende da sua força própria para cumprir o mandamento. Não matarás, não roubarás, tudo isso, não adulterarás, não cobiçarás. Então, o que motivava dentro da força própria? O medo ou o interesse? Aí ativa a minha força própria para cumprir o mandamento, o medo ou o interesse. Isso acabou, gente, não pode ser dessa forma. Isso é a lei do Velho Testamento. Se você é um cristão que segue a Deus dessa forma, você está perdido. Você não está vivendo a nova aliança. De forma nenhuma, você não tem como viver a nova aliança dessa forma. Então, praticando, vivendo como a velha, foi anulado isso daí. Então, como é que funciona? A lei da fé excluiu, de acordo com, se você estudar lá Romanos 3, lá, a lei da fé excluiu totalmente a lei do pecado, conhecida como a lei da força própria, da autossuficiência, né? Você viu, onde você vê onde nasceu essa lei? Lá no pecado de Adão. Você vê Adão, o primeiro psicólogo, né, da vida foi Adão. É o primeiro psiquiatra, né? Foi Adão. Não criticando, é até legal, né? Entender um pouco. Adão se sentiu nu e o que ele fez? Se sentiu pelado. O que ele fez? Ele viu que estava nu e ele interpretou aquilo da maneira dele. Ele colocou então o que? Ele perdeu a roupagem espiritual. Não era física, mas ele entendeu como fosse uma física. Houve uma necessidade de preencher um vazio. Ele foi lá e fez uma roupinha para ele. O negócio era tão forte que o próprio Deus depois sacrificou os animais e fez uma roupa para ele. Colocou em Adão, porque sabia que ele precisava de um aio naquele momento, uma muleta. Isso é um elogio para os psicólogos, psiquiatras, que ajuda a pessoa a ter uma muleta na vida, algo para ajudá-lo. Tá entendendo? Não é uma crítica, né? Mas foi o primeiro psicólogo, ele entendeu por si mesmo as coisas, tentou resolver da sua maneira, do seu jeito. É a independência de Deus, a autossuficiência. E aí, daí que veio a lei da força própria. Eu cumpri o mandamento por minha própria força. O que motiva isso? Medo ou interesse? Como diz Martim Lutero, se eu sigo a Deus por medo, eu estou errado. Se eu sigo a Deus por interesse, eu estou errado. Está entendendo? Não existe uma graça verdadeira aí. Como diz John Wesley também, 1700, Martinho Lutero em 1500. John Wesley, ele falava a mesma coisa em 1700. Chama assentimento. Está entendendo? É um assentimento. Então, uma atitude mental da pessoa, né? A pessoa, ela segue a Deus por interesse ou por medo. Isso não é fé evangélica, isso não é cristianismo, não tem nada a ver. Pode ser até uma entrada para o cristianismo, mas não é o cristianismo. Então, se eu não entender isso, eu não vou entender o sábado, gente. Amém? Mas vamos lá. Se não der tempo, a gente continua depois a história do sábado. Mas vamos começar lá atrás, tá? Lá atrás. Deve-se guardar o sábado ou não? Deve-se. Mas da maneira do Novo Testamento. Não da maneira do Velho. Amém? Vocês vão entender. O sábado é o principal, praticamente dos 10 mandamentos, é o principal, não é o primeiro mandamento, não. O sábado é o principal. Que sem o sábado, até no Velho Testamento, quem não praticava o sábado no Velho Testamento, ele era tão importante que a nação de Israel foi condenada ao exílio por 70 anos por não guardar o sábado. Tamanha importância do sábado. Tamanha importância do sábado. O sábado praticamente é o principal mandamento, porque sem ele você não conseguiria cumprir o quê? O primeiro mandamento, nem o segundo mandamento, nem os demais mandamentos. Se você não praticasse o sábado, você não conseguiria cumprir os restantes mandamentos. Então, como é importante. E isso se confirma lá na frente, quando o povo é o quê? O povo é amaldiçoado, castigado por Deus, por 70 anos de exílio, por não guardar o sábado. Está entendendo? Então, só que o sábado tem uma revelação.
ele tem um entendimento, uma compreensão do que ele significa. Então vamos começar lá atrás, né? Não dá tempo mais de ficar mostrando, mas se você pega lá no início, lá em Gênesis, você vai encontrar de repente Deus descansando, né? Deus descansou, né? O dia de Deus era outro, tá, gente? Deus depois, ele criou o dia depois, né? Então você lembra qual foi o dia que Deus criou o dia? Tá entendendo? Então, mas tudo bem, mas Deus criou, eu estou falando do dia de Deus. No 7º dia de Deus, você vai entender depois, eu vou explicar. Outro dia eu faço a mensagem mais, para as pessoas entenderem, porque é muito complexo, né? Mas ensino eles, dentro da Bíblia, claro. Então, o dia de Deus é diferente do nosso dia. Depois eu provo, não estou falando heresia, tá? Então, mas veja só, o dia de Deus, no 7º dia de Deus, Deus descansou da sua criação. E aí, o que ele fez? O que é o descansar? O que é o descansar no 7º dia? Alguém pode me responder aí? Alguém pensa? Você que está me ouvindo aí na rádio? Manda o WhatsApp para nós Está aí. entendendo? Manda um WhatsApp aí alguma coisa. O que Deus fez no 7º dia? Qual foi o descanso? Diga comigo assim, quem está me ouvindo. Comunhão Comunhão com a criação. com a criação. Reverendo Márcio, comunhão com a criação. Comunhão com a criação. O que o artista faz depois que ele termina a sua obra de arte, o seu quadro belo? Contempla. Ele contempla. Ele tem comunhão, né? Visual, né? E até mesmo mental. Ele fecha os olhos daquilo que ele viu, imagina. Ele tem aquele momento de namoro, né? Aquele momento de amor, aquela comunhão com a obra dele. Deus, ele ficou no 7º dia, ele teve comunhão com a criação dele. Ele era tão forte que ele instituiu, ele colocou, Deus por causa disso, ele colocou uma comunhão o quê? Diária. Você sabia, gente, que o sábado era todo dia antes de Adão pecar? Antes de Adão pecar, o sábado era todo dia. Então esse negócio que o sábado foi um dia, foi um aio para ajudar o ser humano. Todo dia o homem tinha comunhão com Deus. Todo dia Deus via lá falar com ele. Todo santo dia. Todo dia era sábado. Então Deus descansou da sua criação e instituiu para o ser humano um sábado diário. Ou seja, todo dia era sábado. Todo dia ele tinha comunhão com Adão. Na viradinha do dia, isso está até na nossa genética humana, né? Aquela vontade, aquele desejo, 5, 6 horas da tarde, aquele horário que é tardezinha, está na genética de cada ser humano. Happy hour, tudo aqueles negócios, o descanso, o conversar, até o fazendeiro lá pega um golinho de pinga, né, para tomar, o outro cara é cerveja, o outro é chá, o outro é chimarrão, tá entendendo? O cara vai lá tomar um chimarrão, toma um tereré, né, um suco, né, um chá, não importa, ele tem um momento de comunhão, está na genética humana isso daí. Na verdade, o ser humano perdeu essa comunhão, era com Deus que ele tinha. O texto deixa bem claro que Deus vinha ter com Adão nesses horários. Então, e lá estava Deus nesse horário. Lá estava Deus quando ele pecou. Lá no Gênesis 3, né? Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, 3:8 de Gênesis. Né? Naquele momento, na viração do dia tal, Deus veio falar com Adão. Então, era normal, gente, entender, aliás, que Deus tinha comunhão diária, uma comunhão diária, era normal, com Adão, com Eva. Eu não estou criando isso, a Bíblia mostra bem claro isso. Você vai entender daqui a pouco. Grava então aí. A comunhão diária com Adão tinha um nome, hoje. Você que está me ouvindo aí na rádio, diga hoje. Hoje. Grave esse negócio aí. Hoje. Então começou lá. Aí o que aconteceu? Para você entender. Não, mas o sábado foi colocado porque o homem trabalha a semana toda e dia de sábado busca Deus. Adão trabalhava todo dia. A minha Bíblia pelo menos está que Adão trabalhava. Ele tinha trabalho para fazer lá no Jardim do Éden. O senhor está dizendo que a Bíblia fala. Ele cultivava o Jardim do Éden. A maldição do trabalho veio depois.
Adão trabalhava antes da queda, gente. Por isso que o pessoal confunde muito, pastor Márcio, muita Bíblia. Eles colocam uma árvore, são duas árvores, uma é do conhecimento do bem e do mal, outra é a árvore da vida. Eles colocam uma mesma árvore. O povo evangélico é meio estranho, sabe nisso? É muito apurado para ler a Bíblia. Eles entendem que o trabalho que nós trabalhamos hoje é uma maldição, realmente virou uma maldição, hoje não é mais maldição, voltou às origens, voltou a ser uma bênção. E eles entendem que Adão trabalhava e Eva só depois que pecou. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eles cultivavam o jardim do Éden antes da queda. Então não confunda as coisas, gente. Amém? É só você ler devagarinho a Bíblia, né? Concentrado, que você vai começar a entender. Então, o trabalho que virou maldição veio depois. Amém? Assim como a mulher ter filho. Dores veio depois. Está entendendo? Então, o sábado, então, a gente começa a entender um pouco do sábado aí. Aí você vai lá na frente e vê o sábado sendo estabelecido para o homem, para que o homem viesse separar um dia para Deus. Ele vivia a semana toda para ele. Sábado ele vivia para Deus. Ele tinha um momento de comunhão com Deus para poder entender a mentalidade de Deus. E assim ele cumpria, ou era para se cumprir os mandamentos, entender. Só que o que motivava o homem na lei do Velho Testamento? O medo. Né? Quando Adão caiu, quando Eva caiu, entrou toda uma porcariada de pecado do mundo e porcarias de conhecimento errado, tudo que é maldição, sofrimento, enfermidade, toda dor. Na lei, Deus começou a guiar o ser humano dentro da lei para aquilo que é certo. Então a gente chama de lei da recompensa. Então Deus sabia que não havia uma mudança interior em si mesmo, do ser humano de modo geral. Então aí poucas pessoas recebiam o Espírito Santo no Velho Testamento. Era um grupo pequeno, né, que recebiam a unção do Espírito Santo. No Novo Testamento, todos que creem, Jesus pagou o preço, pode receber. Qualquer que crê. Não há, né, homem e mulher que acredita recebe. Então o sábado tem um significado muito importante e dentro do Novo Testamento. Agora não adianta você discutir, querer falar que tem que ser um dia estabelecido. Não adianta. Se você pegar 1 Coríntios 14, por exemplo, Romanos 14, você vai ver primeiramente dentro do contexto que o fraco na fé come verdura, o forte come carne. Do mesmo pensamento, na mesma ideia do contexto, o fraco na fé, ele guarda dias, e o forte todo dia é igual. Se fosse estabelecido algum dia realmente, Paulo ia colocar bem claro lá, que tem que ter um dia para o cara guardar, mas ele vê, está escrito, se ele considera todo dia igual, amém. Se o outro cara precisa ainda do sábado, que é fraco, ou algum dia da semana, amém para ele também, está fazendo para Deus. E se o outro não come carne, porque é fraco na fé, deixa ele na fraqueza dele. Ou seja, tem que ter o amor, não pode condenar. Quem guarda sábado vai para o quinto dos infernos. Não existe isso. Ou quem guarda domingo vai para o quinto dos infernos, ou guarda um dia, né, domingo, um dia. Mas que não existe negócio de dia, Jesus ressuscitou, tem que ser domingo. Não tem isso na Bíblia. Está entendendo? Mas está em Apocalipse o dia do Senhor. Gente, o dia do Senhor lá não é domingo. Amém? O dia do grande dia, lá na frente, uma revelação do grande dia dos acontecimentos, do julgamento, de tudo mais. Esse é o dia do Senhor. Tem nada a ver com domingo. Pelo amor de Deus, se alguma Bíblia traz domingo, está errada a tradução. Está entendendo? Então, mas tem que ser sábado. Não, tem que ser um sábado, porque a diferença é o sábado. Não existe isso. Se existisse, em Romanos 14, Paulo ia agregar, ia colocar bem claramente que para ser espiritual, tem que ter um dia diferente. E não é. Agora, tudo acaba onde? Deus começou com o sábado, ele descansando, e depois lá na frente revelando qual era o propósito do sábado.